Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre o novo sucesso do Jordan Peele, chamado Nope, ou na sua tradução em português, Não, Não Olhe. É um filme que está agora no cinema e eu quero recomendar que você assista, porque vale a pena. Como todos os outros filmes desse diretor, por exemplo, Corra, Nós, esse filme, Nope, também traz consigo alguns elementos bastante importantes na sua narrativa, que podem ser lidos de N formas. Na verdade, eu não vou propor aqui a única leitura possível para esse filme, há outras, mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns elementos que esse filme traz, especialmente vinculados à questão profética. Afinal de contas, o filme começa com uma citação do profeta Naum, que diz o seguinte: lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Este trecho de Naum faz parte de um capítulo no qual o contexto geral é uma crítica à cidade de Nínive, que é a capital da Assíria. Os assírios eram inimigos de Israel durante muito tempo e uma verdadeira ameaça ao Reino Norte, especialmente, e também ao Reino Sul de Israel. É nesse contexto que a gente pode entender a palavra profética de Naum, e não só de Naum, também de outros profetas, destinada a essa nação. Mas antes de avançarmos e fazermos um vínculo com o filme, eu queria falar um pouquinho sobre o próprio profeta. Afinal de contas, o que é o profeta bíblico? A palavra profeta vem do hebraico nabi, que significa literalmente boca de Deus. O profeta é um personagem que é, na literatura bíblica, atravessado, digamos assim, por duas experiências. Primeiro, a experiência do sagrado, a experiência de Deus. Essa experiência que o toma por inteiro, que o preenche completamente. Mas também ele é atravessado pela experiência do mundo, ou seja, da sociedade que ele vive, do tempo que ele habita. E o encontro, ou melhor, o desencontro entre a vontade de Deus expressa nessa experiência de encontro e a realidade do mundo que ele vive, dói muito dentro do profeta. E é por isso que o profeta fala. Ele fala nem tanto por questões ideológicas ou por questões evangelísticas, ele fala, na verdade, porque aquele desencontro entre a justiça de Deus e a injustiça humana, aquele desencontro entre a paz que Deus deseja trazer ao mundo e as guerras e conflitos que esse mundo apresenta, esse desencontro gera dentro do profeta uma dor muito grande e por isso ele fala. Aliás, não apenas Naum, mas, por exemplo, Jeremias, Isaías, constantemente vão dizer coisas do tipo: eu gostaria de não falar, eu queria ficar calado, mas como eu vou ficar calado se Deus está falando? Amós, por exemplo, diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Ou seja, é uma necessidade do profeta falar, e ao falar ele deseja transmitir a vontade de Deus sobre aquela situação. Vontade essa que no livro que a gente acabou de citar, que é Naum, é uma vontade bastante crítica, bastante de juízo. Deus deseja trazer juízo a Nínive. E por que faz isso? É claro que, por um lado, aqui nós estamos lidando com um profeta que é muito nacionalista, inclusive isso transparece na sua narrativa, e há possíveis críticas a serem feitas por isso, afinal de contas ele enxerga os assírios, Nínive, como os inimigos encarnados, como pessoas completamente perversas e más, que têm que ser destruídas, e ele se alegra com isso. Por outro lado, justifica-se essa ação, em parte, pelas ações que a própria Síria fazia contra os outros povos. Nínive, que é a capital da Síria, é uma cidade muito importante, muito rica, muito grande, bem desenvolvida. Inclusive, há alguns historiadores que afirmam que os famosos jardins suspensos da Babilônia, na verdade, se localizavam na Assíria, em Nínive, possivelmente. Há descrições de jardins presentes nessa cidade que se assemelham a esses jardins da Babilônia. Então é uma cidade muito rica e muito frutífera culturalmente, mas também é bastante violenta e, claro, imperialista. E um dos elementos que essa cidade apresenta, inclusive culturalmente, são os seus espetáculos. Espetáculos vinculados não apenas à cultura local, mas também espetáculos vinculados ao ódio que eles sentiam por seus inimigos e a maneira como eles lidavam com esses seus inimigos. Era um povo também, segundo muitos olhares, bastante violento. Pois bem, é nesse contexto que essa frase de Naum se estabelece. Sobre isso, José Luiz Sicri diz o seguinte no seu livro sobre o profetismo. Naum talvez seja o profeta criticado com mais dureza pelos comentaristas. Ele é acusado de ignorar os pecados do seu povo, de sanha sanguinária contra Nínive,
de alegria cruel, de desprezar os pagãos, enfim, de ser um falso profeta que de roldão conseguiu infiltrar-se no cânon da Bíblia. Naum nos entusiasma como poeta, como profeta entristece-nos. Contudo, deve haver algo de muito sério na sua mensagem, para que se tenha conservado. Não pensamos que seja só o seu nacionalismo exagerado ou seu espírito vingativo. O que para ele está em jogo é a justiça de Deus na história. O problema é que angustiou os judeus de todos os tempos e continua preocupando os nossos contemporâneos. Pode Deus tolerar um império que despedaça sem compaixão suas vítimas? Pode ele tolerar a cidade sanguinária e traidora, repleta de rapinas e insaciável de despojos, que descarregou sobre todos os povos a sua perpétua maldade? Para Naum, a resposta é evidente. Não. A justiça não o permite. A fidelidade de Deus para com os que confiam nele não tolera isto. Por isso o castigo de Nínive é necessário. Naum o canta, descreve-o, com a iracúndia do oprimido, sem concessões à compaixão. Sua atitude é muito dura, mas é um elemento imprescindível se quisermos esboçar uma teologia da história. É uma peça a mais nesse quebra-cabeça composto de oráculos muito diversos do Antigo Testamento. O que se está dizendo, aliás, nesse excelente livro aqui, Profetismo em Israel, é o seguinte: é preciso compreender Naum e a sua mensagem dentro desse contexto de ódio e de perversidade por parte dos ninivitas, mas também de ódio e de busca por justiça por parte dos judeus. Pois bem, a grande temática aqui então é juízo. Mas juízo contra o quê? Contra uma cidade que espetaculariza o sofrimento. De uma maneira, no texto, Nínive é vista como uma cidade que faz do espetáculo o seu jeito de ser e de viver. E aí a palavra de Deus contra essa cidade é muito dura. Esta cidade, ela mesma, se tornará espetáculo, mas um espetáculo terrível. Inclusive, no versículo seguinte, essa passagem que lemos, se afirma: há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Ou seja, é uma situação de profundo juízo de Deus contra essa cidade. E o que isso tem a ver com o filme Não Olhe, do Jordan Peele? Tem tudo a ver. Ele escolhe esse epíteto para começar o seu filme, ele escolhe essa frase para iniciar a sua narrativa, porque é sobre isso que o filme está lidando. Sobre a lógica do espetáculo como forma de vida, inclusive como forma de vida que se justifica às custas da morte e do sofrimento de outros. O espetáculo não pode parar, seria essa a ideia que o filme traz, a todo custo, mesmo que o custo seja a vida humana. E por que a gente pode dizer isso? Por várias razões que estão espalhadas ao longo do filme. Aliás, o próprio Jordan Peele, que é quem dirige e escreve o roteiro, disse o seguinte: quando comecei a escrever o roteiro, comecei a me aprofundar na natureza do espetáculo, nosso vício em espetáculo e a natureza traiçoeira da atenção. Bom, na narrativa do filme nós temos dois irmãos que estão tentando cuidar da fazenda do pai, que morreu de forma misteriosa, e começam a acontecer eventos mais misteriosos ainda, aparentemente vinculados a um disco voador ou a alienígenas. E essa temática do filme, na verdade, ela, ao mesmo tempo que revela um desejo nosso de querer saber o que está acontecendo, esconde a metáfora do próprio filme. Porque a perspectiva é, embora nós queiramos saber mais sobre os alienígenas, se de fato eles existem, quando vão aparecer, no fundo, o filme não é sobre isso. O filme é sobre as pessoas que vão criar um espetáculo em torno disso. Então, nesse sentido, o OVNI, o alienígena, a criatura que aparece, ela acaba sendo apenas um símbolo de todo um desejo midiático que marca a nossa sociedade. Então nós temos isso, por exemplo, expresso de N formas. É o caso de Jupe, que é um personagem que, quando criança, vivenciou um trauma terrível, porque ele trabalhava no programa de televisão infantil, e o chimpanzé que fazia parte do programa teve um surto e atacou violentamente todo o elenco, e ele quase também não sobreviveu. Mesmo assim, ele usa isso como um memorial de museu para que ele possa lucrar com esse evento. Ele mostra as pessoas cobrando um valor para que as pessoas possam enxergar e ver os itens que fazem memória desse seriado que, obviamente, foi cancelado. Mas no presente, o Jupe também faz a mesma coisa, mas faz agora com a criatura. Ele leva as pessoas a um show e basicamente oferta um cavalo, e também essas pessoas, isso não fica muito claro no filme, mas é muito possível que sim, oferta essas pessoas e os cavalos a essa criatura.
querendo de uma maneira domesticar essa criatura para o seu próprio benefício. Mas é claro que, como aconteceu com o chimpanzé lá no seriado, não dá para domesticar aquela criatura e ela acaba também matando todo mundo, inclusive o Jupe. Nós temos um outro caso, que é o cinegrafista da TMZ, que vai até o local para procurar imagens, para gravar aquelas imagens daquele disco voador, para ser o primeiro a noticiar aquilo e, claro, ganhar dinheiro com essa exposição midiática. Então é aquela perspectiva de espetáculo como visibilidade instantânea. Enfim, essa temática do espetáculo está muito presente no filme. E qual é a solução que o filme apresenta para que essa lógica do espetáculo, que transforma pessoas em coisas, em sacrifícios inclusive, qual é a lógica que o filme apresenta para que a gente escape dessa perspectiva que está tão perto de nós? A lógica está no próprio título do filme. Não olhe. A perspectiva é essa. Não olhe. Não dê atenção a esse tipo de espetáculo. Porque quando você não dá atenção a esse tipo de espetáculo, ele não pode te destruir. Ele não pode te matar. É o que acontece com o herói do filme, o protagonista. Ele consegue vencer a criatura porque ele entende que ao não olhar para ela, ela também não o encara como uma ameaça e não o ataca. Então, gente, a profunda crítica que o filme faz é exatamente essa sociedade do espetáculo. Essa sociedade que espetaculariza o sofrimento. Aliás, é só ligar a televisão para percebermos como isso acontece em diversos noticiários supostamente jornalísticos, nos quais o sofrimento humano é explorado à exaustão. Afinal de contas, aquilo dá ibope, aquilo dá atenção. E enquanto existir ibope para isso, a criatura continuará devorando seres humanos. Enquanto continuarmos olhando para esse alien, para essa criatura, nós seremos devorados por ele. Essa é a mensagem do filme. E nesse sentido, há um vínculo muito próximo aqui em relação ao profeta Naum na sua fala contra Nínive. A perspectiva lá é uma sociedade injusta como aquela, uma sociedade que também é violenta, que também cria um espetáculo midiático em torno dessa violência, uma sociedade como essa não pode existir. Ela precisa ser exterminada. E a palavra profética é muito clara. Deus irá exterminá-la. Em que sentido? No sentido de que o seu juízo, que é exatamente na perspectiva profética, o encontro de Deus com a história humana, esse juízo trará à luz essas crises, esses dramas, essas formas de pensar a vida que são incorretas, essa maneira de desumanizar o outro à luz do lucro, à luz do mercado, à luz do espetáculo. Isso tudo será destruído, isso tudo não terá mais vez. De tal maneira será assim que, como diz o profeta, todos que virem aquela cidade fugirão dela. Porque no lugar de um espetáculo haverá apenas o vazio que esse espetáculo, na verdade, esconde. É claro aqui que eu não quero de forma alguma esgotar o assunto, na verdade, há outras abordagens, há outras leituras que esse filme traz. E essa é a beleza do filme, porque embora sua narrativa seja muito simples, embora não seja simplória, mas muito simples, muito fácil de ser compreendida. Talvez, inclusive, isso gere até uma frustração por parte de algumas pessoas que gostariam de ver uma outra coisa no filme. Mas uma vez que a gente consiga aprofundar a leitura nessas camadas, e não apenas nessas que eu mencionei, mas em todas outras possíveis, o filme vai ganhando muito mais impacto. É o tipo de filme para ver várias vezes e para ver pensando no nosso próprio jeito de ser enquanto sociedade. Eu diria que, nesse sentido, a leitura do texto bíblico, dos profetas, também nos ajuda nessa interpretação. Porque os profetas são aqueles personagens, como falamos agora há pouco, que vão criticar o seu próprio tempo. Em que sentido? Criticar no sentido de que aquela sociedade em que eles vivem, aquele tipo de jeito de ser que eles estão percebendo, não condiz com a lógica de uma sociedade humanizada, de uma sociedade que a justiça, que a fraternidade, que o cuidado, que o acolhimento, que a paz reinem. Ao contrário, é uma sociedade midiática, uma sociedade que tem mamon como divindade, o dinheiro, uma sociedade que busca o poder a todo custo. Contra isso, tanto os profetas quanto o filme se posicionam. Então, vale a pena assistir, corra para o cinema, você vai gostar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou,
curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, coloque nos comentários sugestões de temas, ou seja, o espaço aqui é seu também. Críticas, comentários, sugestões sempre são bem-vindos. Um abraço, pessoal, e até a próxima.